Livro do profeta Naum. Nós vamos ler do capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo primeiro. Vamos considerar na exposição os versos a partir do verso de número 7. Naum, vamos ler a partir do verso de número 1 até o final do capítulo, mesmo assentados, porém com toda atenção e reverência. Vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo, e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar, meus irmãos, suplicando de Deus a sua graça, seu auxílio na pregação da palavra. Senhor, estamos mais uma vez reunidos ao redor da tua palavra. Estamos aqui como teu povo, como teu Judá,
tua igreja. E por vezes, ó Deus, se sente como que presa a jugo pelo inimigo, sentindo a nossa própria fraqueza, debilidade. Por vezes, temendo sermos consumidos de uma vez pelos nossos inimigos. Mas aqui, ó Deus, o Senhor se apresenta como nosso Deus protetor, aquele que nos defende, que vai adiante de nós e se coloca como escudo protetor, um refúgio na hora da angústia. Santo Deus, e possamos nessa noite olhar para Cristo ainda com esses olhos de Deus protetor, como aquele que morreu, ó Deus, para vencer os nossos inimigos todos, e temos a certeza da vitória nele. Abençoa, Deus, assim esse momento, que a tua palavra, então, ela ache guarida em nosso coração. Abençoa o teu servo, na minha fraqueza, na minha limitação, que o Senhor ainda assim se apiede e nos use para o bem da tua igreja, para a consolação do teu povo. Fica conosco, ó Deus, oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, nós temos iniciado a estudo, pregações da profecia de Naum, e temos visto que Naum é um profeta que ele vem para trazer uma mensagem de consolação. Esse é o sentido do seu nome, Consolador, ou aquele que foi confortado. É uma mensagem que ele traz para consolar o povo de Deus aflito, quebrantado, moído, completamente fraco, diante das ameaças, diante dos inimigos de Deus. E a mensagem que ele traz é uma mensagem de conforto, porém anunciando a destruição completa, cabal, contra os inimigos do povo de Deus. Especificamente, é uma mensagem bem específica, bem direta para a Nínive, a capital da Assíria, que naquele tempo tinha sido, por um propósito específico, levantado por Deus para trazer juízo sobre o seu próprio povo, que estava em pecado, que havia abraçado outros deuses, outras práticas estranhas, mas o Senhor queria usar esse povo para trazer disciplina e não destruição sobre o seu povo. A Assíria deveria ser então uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer o arrependimento, o quebrantamento, mas não para consumi-los de todo. Porém, a Assíria não se portou assim, como um instrumento de Deus em humildade, mas se portou com arrogância, com soberba, proferindo blasfêmias contra Deus e contra o seu povo, zombando o povo, indo além daquilo que o Senhor de fato desejava usar aquele povo. E diante dessa ameaça, diante desse pavor do surgimento da Assíria, e Nínive, caracterizada como a capital daquela cidade, representando toda a nação, o Senhor levanta Naum para anunciar a destruição dos inimigos de Deus. Isso é um alívio. É um alívio quando o povo está sentindo a força da opressão dos inimigos. Mas o Senhor então anuncia essa verdade. Nós vimos na última ocasião que Naum começa a sua profecia, antes de falar propriamente a Nínive, ele fala a respeito do caráter de Deus. Ele apresenta a Deus, vimos no verso 2, como um Deus zeloso e vingador, um Deus cheio de ira, que toma vingança contra os seus adversários. Ele fala da força irresistível de Deus. Ele fala do poder de Deus com respeito aos elementos, ao mar, à tempestade, aos campos. Os montes tremem perante ele, é uma força que não pode ser contida. Ele fala então dos atributos de Deus, ele fala que Deus também ele é tardio em irar-se, mas a despeito da sua longanimidade, ele é grande em poder, ele é justo em tudo que faz. E agora, tendo
clamado ou proclamado ou conclamado e louvado a Deus em seus atributos, ele passa a aplicar esses atributos de Deus ao contexto específico do povo de Deus com respeito a Nínive. E meus irmãos, sempre será assim. A palavra de Deus, ela fala a respeito de Deus e como ele se manifesta a nós, como isso se aplica na nossa realidade específica. E no caso de Nínive, era uma aplicação onde traria grande terror e pavor, pois Deus haveria de usar todo o seu poder, toda a sua ira, toda a sua força contra aquela nação. E é com respeito a isso que nós lemos a partir do verso 7. Na verdade, a partir do verso 7, nós temos Naum ainda em transição, ainda falando dos atributos de Deus, mas logo ele há então de falar a respeito de Nínive, no verso 8, de uma forma mais específica. E assim então nós vemos no verso 7, o profeta Naum continuando a sua mensagem de consolo para o seu povo. E aqui no verso 7 ele apresenta para nós um atributo de bastante consolação, quando ele fala, acompanhe comigo, verso 7, que o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Meus irmãos, que mensagem confortadora para o povo de Deus. Que mensagem confortadora para aqueles que estão sendo afligidos, que estão sofrendo, até mesmo de forma merecida, pois eles tinham pecado. Mas vem o Senhor e se manifesta como Deus que é bom. E a bondade de Deus aqui é expressa na maneira como Deus se apresenta como fortaleza no dia da angústia. Aqui está a bondade de Deus. A bondade de Deus em se expressar numa ação de proteção no dia da angústia. Meus irmãos, a vida cristã ela é marcada por dias de angústia, dias de dificuldade, sobretudo por conta dos inimigos da nossa alma, os inimigos que habitam no nosso próprio coração, a nossa própria carne, mas também o mundo, Satanás, que se levanta contra nós, para nos afligir, para nos perseguir, para nos devorar. E o Senhor, ele manifesta a sua bondade, se colocando como uma fortaleza ao nosso redor, fortaleza impenetrável, daquele que resiste todas as coisas, daquele que tem todo o poder. Essa é uma figura, naquele tempo, muito forte para eles, não é? Pois as cidades eram muradas, as cidades eram cercadas como que uma fortaleza para defender dos inimigos, e algumas cidades tinham muros mais ou menos fortes, que dariam uma proteção maior ou menor. Porém, a proteção humana nunca era impenetrável, nunca era absoluta. Haveria sempre a possibilidade de ter um inimigo com um armamento mais forte, um armamento mais poderoso, que pela insistência e pela força poderia colocar uma brecha naquela fortaleza, penetrá-la e então destruir toda a cidade. Mas o Senhor, ele se coloca então para o seu povo, dizendo: eu sou a sua fortaleza, eu sou aquele que lhe protege. E quem haverá de colocar uma brecha no próprio Deus? Quem é o inimigo que haverá de penetrar os muros do Senhor, quando ele mesmo se coloca como escudo, como proteção do seu povo? Isso é uma mensagem de bondade da parte de Deus. Saber que nele nós temos o refúgio, que nele nós temos abrigo certo, perfeito, impenetrável. Isso consola o nosso coração, não é? E para quem o Senhor manifesta a sua bondade, o texto fala, o Senhor manifesta a sua bondade como fortaleza para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que de fato buscam para ser-lhes o seu Deus, para ter o Senhor como sua proteção. É interessante observar aqui que o Senhor, nesse momento, ele não faz divisão entre a Síria e Judá, entre o povo de Deus e os ímpios. A distinção que ele faz especificamente nesse versículo transcende nações, transcende cidadania.
A divisão que ele faz aqui diz respeito àqueles que confiam nele e àqueles que não confiam nele. Aqueles que se refugiam no Senhor gozam da sua bondade, gozam da sua proteção, gozam dele como refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. E gozam do seu amor. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que se refugiam nele. Essa expressão conhecer não quer dizer que Deus sabe quem eles são, mas quer dizer que Deus colocou o seu amor sobre eles. A palavra conhecer, especialmente no hebraico, tem essa conotação de intimidade, de amor. O Senhor conhece intimamente, revelando a sua bondade e o seu amor para com aqueles que se refugiam nele. Esse é Deus. Naum aqui não é aquele profeta que olha a Deus apenas como Deus cheio de ira, mas ele apresenta a Deus na sua bondade também, para com os que se refugiam nele. E só para com esses. Porque logo em seguida ele fala no verso 8, veja, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. É interessante ouvir isso dos lábios de Naum, e justamente esse contraste, não é? Ele apresenta o Senhor como um Deus que é bom, um Deus que é fortaleza no dia da angústia, porém não confunda a bondade de Deus como se Deus fosse permissivo para com o pecado, como se ele tolerasse aqueles que blasfemam o seu nome ou que zombam do seu povo. Não confunda, ele diz, eu sou bom, mas para com os meus inimigos. Ele é como inundação transbordante, como um tsunami, como aquela grande onda que vem e consome todas as coisas e não pode ser resistida de modo algum. Pois ele diz, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Interessante que quando pensamos em trevas, nós pensamos em Satanás, não é? Mas o Senhor, ele pode trazer trevas também. E as trevas do Senhor são mais densas do que qualquer outra treva que qualquer um possa trazer ou produzir. Porque a sua ira, de fato, ela consome todas as coisas. Ele é luz para os que se refugiam nele, trazendo verdade, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo consolo, mas para aqueles que se colocam como inimigos de Deus, que rejeitam o próprio Deus, como vimos pela manhã, ainda que seja com a incredulidade, ele traz trevas, ele mesmo, o próprio Senhor. E é interessante aqui, quando estudamos o contexto histórico, observar como Naum, ele, inspirado pelo próprio Deus, é claro, ele usa até de uma certa ironia para se referir à Síria. Pois essa linguagem de inundação transbordante é a linguagem que a própria Síria usava para se referir a si mesmo quando ele enfrentava os seus inimigos. Ele dizia que a Síria chegava como um mar inundando os adversários com respeito ao seu exército. Era essa linguagem que ele usava para se referir a si mesmo. Mas o Senhor, então, ele reverte as coisas, ele inverte as coisas. E ele apresenta, não, você que não vai inundar coisa nenhuma, é o Senhor é que vai inundá-lo. O Senhor é que vai destruí-lo. Mais para frente, Naum usa essa mesma linguagem, invertendo a questão com respeito à Síria, quando fala lá no verso 14, quando diz, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade em ti que leve o teu nome. E essa também era uma declaração que a Síria usava com respeito aos inimigos. Tratados eram estabelecidos onde a Síria haveria de subjugar as nações conquistadas por ela, e essa era a linguagem. Ele dizia às nações que não se submetessem ao poder da Síria, que elas seriam destruídas e não haveria posteridade nelas. Com arrogância assim falavam. Mas o Senhor agora ele apresenta que ele é o verdadeiro soberano. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E a Síria, nação forte e poderosa, inimigo forte, agora haveria de sumir, desaparecer diante da face da terra. E não haveria posteridade que haveria de levar o nome e continuar então a descendência, a história daquele povo.
O Senhor anuncia então a sua força. Ele anuncia que ele haveria de destruir aquela cidade. No verso 8, com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade e com trevas. Essa é a mensagem de consolo. Que ele haveria de penetrar a nação inimiga, desestruturá-la, desarmá-la por completo, inundá-la e dizimá-la de uma vez. Me vem à mente as guerras modernas. Quando olhamos, por exemplo, as nações ocidentais enfrentando o Estado Islâmico, como é uma batalha ferrenha e difícil, e então tenta se penetrar e conquistar uma cidade, consegue um avanço aqui, de repente eles se espalham para outro lugar e há aquela competição para ver quem vai vencer. Mas para com Deus não há competição, irmãos. Deus não se coloca aqui como que numa queda de braço com as nações inimigas, com os seus inimigos. Ele fala, eu penetrarei e dizimarei por completo. Ela será totalmente destruída e de uma vez. O Senhor não precisará várias campanhas militares. O Senhor não precisará lutar e lutar e lutar até se cansar e depois de algum tempo, quem sabe, obter a vitória. O Senhor fala de uma vez só, manifestando o seu poder, manifestando a sua força com respeito àquela nação. E é isso que o Senhor faz. No verso 9, o Senhor pergunta à própria Nínive, a própria Síria, que considera essas coisas. Ele fala no verso 9, que pensais vós contra o Senhor? Que tipo de pensamento vocês têm a respeito de Deus? Nós sabemos que tipo de pensamento a Síria tinha. Está registrado nos escritos sagrados que eles zombavam de Deus. Que o Deus de Israel, o Senhor, Jeová, era zombado e blasfemado como se fossem os outros deuses, os ídolos das nações. Mas o Senhor lembra para eles a história deles, que eles não levavam em consideração. Ele diz que pensais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por duas vezes a angústia. O Senhor não agirá uma segunda vez ou uma terceira. O Senhor já havia mostrado o seu poder para a Síria, não foi? Quando ela intentou ameaçar o povo de Deus, e o Senhor a dizimou por completo, e destruiu aquele povo, aquela nação. 185 mil foram mortos de uma vez. Isso está em 2 Reis, verso 19, capítulo 19, verso 35. Quando nos dias de Senaqueribe, anos antes dessa circunstância, diz o seguinte, o relato sagrado em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. E voltou e ficou em Nínive. O Senhor lembra, vocês não lembram quem é o Senhor? Vocês já tentaram enfrentá-lo uma vez e você não se lembra o que deu? Será que ele precisará levantar uma segunda vez? E de fato o Senhor o fez. E a segunda vez foi final. A segunda vez foi cabal. O Senhor levantou, nesse caso, a Babilônia, que devorou a Síria por completo, e ela se enfraqueceu totalmente. O Senhor lembra o seu poder já manifestado para aquele povo, mas ele lembra também a respeito da fraqueza daquela nação. Verso 10. Ele diz o seguinte, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. É uma descrição que fala da fraqueza daquela nação, não? Ele fala, são como espinhos entrelaçados, que não se podem serem separados novamente. Ou como bêbados, cambaleando pelas ruas, tomados de vinho. Um bêbado não pode se defender de um golpe que é desferido de forma certeira no seu rosto. Eles estão cambaleando por aí, eles serão consumidos como palha seca. A palha seca não enfrenta nenhuma resistência com relação ao fogo, e o Senhor diz, serão consumidos assim. Mas ele está falando, meus irmãos, da maior nação
poderosa daquele tempo. Ele fala a respeito disso no verso 12. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Quantas vezes o homem pensa ser forte diante de Deus, não é? Os inimigos do Senhor se colocam como fortes, se colocam como ousados, pensam ser numerosos, mas para o Senhor são como palha seca, fracos, não têm poder algum, não podem resistir, nem enfrentar a ira do Senhor. O Senhor manifesta e fala da fraqueza daquele povo, mas o Senhor fala também da vileza daquele povo no verso 11, da maldade que caracteriza aquela cidade. Ele diz no verso 11, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Como pode o Senhor ser indiferente para com essa nação? Que é governada ou cercada por conselheiros que maquinam o mal contra Deus. Que tem a vileza no seu coração, um conselheiro vil, conselheiro de Belial, que ouve as instruções e os conselhos daquele que são inimigos de Deus. De fato é uma nação vil, o Senhor deixa muito claro aqui. Ele fala da vileza desse povo. Não se sabe ao certo a quem o profeta está se referindo. Quando ele fala um que maquina o mal contra o Senhor. Os comentaristas se dividem nas interpretações com respeito a quem seria esse um que maquina o mal, que figura histórica representaria esse conselheiro vil, conselheiro de Belial, como o texto literalmente quer dizer. Mas, meus irmãos, o que importa para nós é o que ele representa. Independente de quem seja aqui, está aqui um representante do império das trevas, um anticristo, aquele que maquina o mal contra Deus, que se levanta com arrogância contra Deus para desafiar a Deus. O próprio Satanás, ele é chamado no Novo Testamento de Belial, em 2 Coríntios 6,15, que se coloca contra Cristo, que se coloca contra Deus como aquele que maquina o mal. E é o que caracteriza aquela cidade. É o que caracteriza o nosso mundo, não é? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno porque segue os conselhos do maligno, segue a orientação de Satanás. O Senhor Jesus mesmo diz que aqueles que não estão debaixo de Cristo são filhos de Satanás para fazer a sua vontade. Cumprem a vontade de Satanás, do maligno, seguem os seus conselhos. Assim é o mundo em que nós habitamos. Nós estamos cercados pelos inimigos do povo de Deus. Mas o Senhor então anuncia a sua vileza. Mas o Senhor então, meus irmãos, ele anuncia a fraqueza, ele anuncia a vileza e diante disso ele anuncia a destruição daquele povo, dos inimigos de Deus. Porque por um lado nós temos um povo vil e fraco, ainda que pensava ser forte. Do outro lado nós temos um Deus forte e santo em todas as coisas. Um Deus santo se opondo à vileza e um Deus forte se opondo à fraqueza daquela nação. E o que acontecerá num confronto entre esses dois? Num confronto entre o nosso Deus poderoso, santo, que aborrece o mal, que é zeloso para com sua lei, para com sua santidade, para com sua honra, confrontando aquele que é vil, que maquina o mal, que blasfema. O confronto certamente levará à destruição do inimigo do povo de Deus. Isso é algo que a palavra de Deus, meus irmãos, nunca coloca como uma dúvida. A palavra de Deus nunca coloca como algo que devemos ainda esperar para ver qual vai ser o final, quem haverá de ganhar essa batalha. Quando estamos defendendo times, ou nações, ou situações de conflito, há sempre aquela tensão para ver qual será o resultado, não é? Quem haverá de levantar-se como vitorioso e quem haverá de amargar a derrota, seja onde for, na experiência humana. Mas com respeito a Deus não é assim. Com respeito a Deus, a aflição e a vitória garantida. Ele diz no verso 12, por mais seguros que estejam, por mais confiantes que estejam da vitória, de que são superiores, de que são fortes.
por mais numerosos que sejam. Ainda assim, diz o Senhor, serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Em outras palavras, darei o golpe final. Não irei mais lhe tolerar. A minha paciência chegará ao fim. Ele é tardio em irar-se, mas em um momento a sua ira será consumida, será executada. E é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com Nínive. E é isso que acontece, meus irmãos, com os inimigos do povo de Deus. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, perdeu ou acabou com a sua paciência com respeito a Satanás. Até então, Satanás corria solto livre, pois o Senhor permitiu que assim fosse. Afligindo as nações, cegando os homens para compreender a luz do Evangelho. Mas na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio com poder, embora humilhado. E ele morreu, mas ele morreu como vitorioso, porque na sua morte ele obteve a vitória. Ele expôs publicamente ao desprezo os inimigos do povo de Deus. O príncipe da potestade do ar foi vencido na cruz do Calvário. E nós temos essa confiança. É assustador considerar o poder de Satanás, não é? Considerar que ele é como um leão que ruge e está ao nosso derredor procurando a ocasião ou alguém para tragar e devorar. É assustador pensar na sua vileza, na sua inteligência, que ele arquiteta o mal e ele planeja muito bem o mal, que ele conhece muito bem as nossas brechas. Ele sabe muito bem como nos atacar, exatamente aonde nos tentar. Mas é consolador saber que, a despeito de termos fraquezas, ao redor de nós está Deus com a sua fortaleza. E embora nós temos brechas, Deus não tem. E Ele nos cerca, Ele cuida de nós, Ele é bom para conosco e Ele é implacável para com Satanás e os inimigos da nossa alma, que foram destruídos totalmente. O Senhor Jesus Cristo, tendo sido ressurreto, estando com seus discípulos, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu sou aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Satanás está debaixo dos meus pés. Eu lhe pisei a cabeça na cruz do Calvário. Isso para nós é um consolo. Saber que, embora enfrentamos as suas ameaças, ouvimos os seus urros de maldade, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E assim o Senhor, então, ele proclama essa mensagem consoladora para o seu povo no verso 13. Tendo falado primeiro para a Síria e para Nínive, a respeito da sua fraqueza, da sua vileza e da certeza da sua derrota, ele vira para o seu povo no verso 13 e diz: mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Eu te libertarei. A figura que eu penso aqui é de uma pessoa sendo amarrada ou talvez sendo mantida num cativeiro, talvez sendo sequestrada por um homem vil. Nós vemos, às vezes, vem à tona no noticiário pessoas que são mantidas em cativeiro durante muito tempo e é algo de partir o coração. Quando olhamos pessoas que foram talvez presas por correntes, manietadas e mantidas em um porão ou algum lugar escuro, presos, sem acesso ao mundo externo, sendo abusado, sendo maltratado, sendo tratado da forma mais vil possível. Mas de repente vem a salvação. De repente aquele homem, ele é descoberto. E assim vem então aqueles que vão libertar aquela pessoa. E então tirar, a primeira coisa que devem fazer é isso, não? Eu imagino, tirar aquilo que lhe prende, as correntes, tirar os laços e trazer a pessoa para a liberdade. É isso que o Senhor está falando aqui com respeito ao seu povo. Sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Eu virei com força para te resgatar do domínio de Satanás. É isso que Deus faz, não é? Deus, por assim dizer, meus irmãos, ele invade o império das trevas e nos arranca de lá. Quando ele diz que ele nos transportou do império das trevas
para nos levar para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele nos faz aqui. Ele vem, ele domina Satanás, por assim dizer, como ele fez na cruz, e nos arranca do seu domínio. Ele quebra o seu jugo sobre a nossa vida, ele remove os seus laços e nos traz para a liberdade, para o seu reino, e se coloca então como fortaleza para nunca mais sermos afligidos, para nunca mais sermos maltratados pelo inimigo das nossas almas. Que mensagem consoladora para o povo de Deus, não é? Saber que o Senhor faz assim. Sabermos que se estamos debaixo dos cuidados de Jesus Cristo, quem poderá nos causar dano? Quem poderá de fato nos trazer de volta para a ruína? Não! Uma vez estando nas mãos de Deus, seremos protegidos por Ele mesmo. Ele lutará as nossas batalhas, Ele nos protegerá contra o tentador, Ele intercederá por nós, Ele nos dará o seu Santo Espírito, Ele fará plena provisão para que a nossa salvação seja completa. Assim Ele fez com o seu povo. Não permitiu que eles fossem cabalmente ou finalmente humilhados. E a humilhação, Ele reafirma, virá sobre os inimigos do povo de Deus. No verso 14 ele reitera essa verdade: porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e farei o teu sepulcro, porque és vil. Será destruído totalmente. Eu fico pensando nessas pessoas que foram sequestradas e postas em liberdade. Eu fico imaginando o pensamento que deve ir na sua cabeça quando considera que o seu malfeitor pode estar vivo por aí andando em algum lugar. Se talvez ele escapou, não foi pego, ou se está preso numa cela e talvez depois de cumprir a pena um dia será posto em liberdade. O que deve passar pela mente de uma pessoa que foi maltratada quando considera que existe a possibilidade de um dia rever e se reencontrar com o seu malfeitor. Mas o Senhor diz, com respeito às coisas espirituais, não será assim. Pois a posteridade deles será exterminada. O Senhor mesmo fará o seu sepulcro, o Senhor cavará a cova dos inimigos do povo de Deus, e Ele mesmo sepultará os nossos inimigos, para que não passe sobre a nossa mente o medo e o pavor de um dia reencontrá-los. Você já pensou que mensagem consoladora? Em pensar que Satanás jamais poderá nos alcançar novamente. Jamais poderemos voltar para o seu reino das trevas, tendo sido arrancado de Deus, por Deus de lá. Jamais o Senhor nos entregará ao poder das trevas novamente. Não temos que temer mal algum, irmãos. Espiritualmente falando, o Senhor diz que nós fomos salvos pelo perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo, porque a sua proteção é completa e final. Isso deveria consolar os nossos corações, em saber que estamos protegidos por Deus. E isso faz parte, meus irmãos, da mensagem do Evangelho. E é isso que o profeta diz no seu verso final, no verso 15. Quando ele, anunciando a vitória de Deus, anunciando que Deus de fato destruiu completamente os inimigos do povo de Deus, e os protegeu, e os colocou em liberdade, quebrou o seu jugo, removeu os seus laços, ele apresenta essa verdade em termos de boas novas. Ele fala: eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. É isso que o Evangelho nos diz, meus irmãos.
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas que vêm da parte de Deus para com um povo que, embora seja pecador, confia nele e se refugia nele, deposita sua fé nele. A mensagem de boas novas diz respeito ao perdão dos nossos pecados, mas diz respeito também à destruição completa e total dos nossos inimigos. E com isso vem a mensagem de paz. Paz só virá plenamente quando os inimigos forem destruídos. Do contrário, a guerra continua. Do contrário, os inimigos continuarão insistindo em blasfemar contra Deus, em fazer-nos sucumbir na nossa fé. Mas o Senhor proclama perfeita paz, onde não existe mais inimigos. Onde os inimigos foram totalmente exterminados, eles já passaram. Não voltarão. Não mais ameaçarão. Essa é a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós. Essa é a vitória aqui celebrada nessa mesa. Quando vemos o corpo do Senhor Jesus Cristo partido, o seu sangue vertido. É o corpo partido, o sangue vertido que obtém a vitória cabal. Que anuncia e proclama a paz, pois tendo ele sido morto e ressurreto, isso significa que Satanás, o inimigo das nossas almas, e com ele toda a sua hoste de anjos e demônios, foram mortos com ele, destruídos por Jesus Cristo. E podemos gozar nele de perfeita paz, tranquilidade e refúgio. É isso que o Senhor constantemente exorta ao seu povo, para descansar nele, não é? Refúgio e fortaleza é Deus, presente em socorrer, cantamos. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. E sabendo disso, qual é a mensagem? Canta o salmista: aquietai-vos, descansem em Deus, o Deus da paz, o Deus que nos dá segurança absoluta e total contra os nossos inimigos. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas mais uma vez, como falamos pela manhã, somos lentos para crer nisso, não é? Continuamos pensando que estamos sob ameaça. Que em algum momento alguém irá nos arrancar das mãos de Deus. Alguém poderá provocar separação entre nós e Deus. Estando nós cercados pela sua bondade, talvez alguém engane a Deus e consiga nos arrancar das mãos de Deus. Isso nos traz ansiedade e preocupação. Por que não confiamos em Deus? Por que não nos entregamos a Ele totalmente? Não nos refugiamos nele? E confiamos que Ele é perfeita fortaleza, impenetrável? Por que não sossegamos o nosso coração e, como o salmista fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança? Ou como o salmista fala em outro lugar, dizendo: ainda que uma guerra estoure contra mim, ainda assim terei confiança, porque o Senhor me protege. Você tem essa confiança? Quando você ouve os urros de Satanás, dos inimigos da alma, você confia que você está plenamente seguro nas mãos de Deus? E você tem então a ousadia de perseverar, de continuar na fé, na carreira cristã, sabendo que está protegido por Deus? Meus irmãos, é essa a confiança do Senhor. As boas novas do Evangelho. O Evangelho anunciado por nós em Jesus Cristo é um Evangelho de proteção. De perdão de pecados, mas de proteção também. Se você ainda não abraçou esse Evangelho, significa que você está vulnerável. Que você ainda não tem o gozo da proteção de uma perfeita fortaleza. E que mais cedo ou mais tarde você irá sucumbir diante da violência e da vileza dos inimigos de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Reconheça que você precisa de Deus, que você é fraco. Mais fraco do que Satanás, muito mais. Mas que Deus é proteção. E busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto Ele está perto.
Refugie-se nele, pois ele é para nós perfeito refúgio. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos,